Nessa nova série de vídeos, eu vou comentar um pouco sobre um filósofo norte-americano chamado John Dewey, filósofo e semiólogo, um dos grandes filósofos do século XXI, podemos dizer, embora, de certo modo, ainda estejamos no início do século XXI, mas com certeza a obra do John Dewey terá um grande impacto neste século. Claro que o John Dewey também foi um filósofo do século XX, teve muitas publicações no século XX, principalmente na área da semiótica. Ele morreu, se eu não me engano, em 2017. Ainda a sua obra não é muito conhecida, mas tenho certeza que em poucos anos John Dewey será muito mais conhecido no mundo inteiro. Neste primeiro vídeo, eu vou meio que traduzir, talvez comentar, o primeiro capítulo de um dos seus livros mais famosos, chamado As Quatro Eras do Entendimento. Essa série de vídeos que eu vou fazer sobre o John Dewey é apenas uma introdução ao pensamento do John Dewey. Então, eu vou começar a falar sobre o primeiro capítulo do livro The Four Ages of Understanding. Esse é um primeiro capítulo que sintetiza um pouco do pensamento do John Dewey. Sociedade e civilização, o prelúdio da filosofia. O que por muito tempo tem sido chamado filosofia é obscuro nas suas origens. Até onde nós temos acesso com os registros históricos, a filosofia está associada mais especificamente com a língua grega do século VI a.C. Então nós temos aí a etimologia da palavra filosofia, que vem do grego e que é uma união de amante e sabedoria. Então o filósofo seria o amante da sabedoria. E John Dewey vai dizer que simplesmente dizer isso não nos diz muito do que seja filosofia. Então, John Dewey vai dizer que para a gente começar a entender o que é filosofia, precisamos voltar para os primeiros filósofos e ver o que eles fizeram. Então, dizendo em termos gerais, os primeiros filósofos foram aqueles sujeitos que introduziram um tipo de pensamento que buscava questionar, especular a constituição dos objetos da experiência humana, enquanto eles têm uma dimensão de independência das relações com os seres humanos. Então, por exemplo, esses primeiros filósofos, eles buscavam compreender a essência dos objetos, a essência de determinados fenômenos que eles com que eles se encontravam no mundo. E para isso, esses objetos precisavam, portanto, ter uma existência independente do homem. Então, esses filósofos, eles introduziam a ideia de uma realidade, de algo que tem o seu próprio fundamento, independente do que nós pensamos sobre essas coisas, sobre esses objetos, independente também da sua aparição na existência, na sua dimensão temporal. Logo depois, esse pensamento desses primeiros filósofos vai se tornar um pensamento reflexivo. Então vai levantar a questão da possibilidade
do conhecimento, né? Então, se você pega na própria Grécia, você tem primeiro os filósofos naturalistas, né, que buscavam, por exemplo, a origem do cosmos. E depois você já tem o surgimento ali dos sofistas, né, que implica na filosofia do sofismo, o pensamento dos sofistas, a própria possibilidade, né, o questionamento, implica o questionamento da possibilidade do próprio conhecimento. Então, agora esse pensamento filosófico se torna reflexivo. Essa primeira questão, a primeira busca dos primeiros filósofos, voltado para buscar os fundamentos, a constituição das coisas independentes do homem, né, levou a teorias sobre, por exemplo, a natureza do cosmos, então a cosmologia, também a teoria sobre o ser em geral, então a ontologia, né, e depois vai levar à separação da teoria científica da especulação filosófica. A outra questão, a questão já reflexiva, né, vai levar a várias teorias sobre a natureza do conhecimento. Então, nós temos aí a epistemologia, né? E aos poucos se torna claro que as doutrinas filosóficas, o pensamento, a atitude filosófica, ela é sempre anterior, né, à investigação científica, justamente porque a especulação filosófica gira em torno do próprio fundamento, da estrutura básica, dizer assim, que depois vai, a partir dali, vai ter o desenvolvimento do pensamento científico, né? Então, a filosofia, ela é anterior ao pensamento científico, né? Embora eles tenham também a sua independência, né? O pensamento científico também tem a sua independência da filosofia. E aqui ainda nesse segundo parágrafo, John Dewey vai falar que essa dimensão, essa investigação epistemológica, né, o discurso sobre o ser implica as dimensões epistemológicas e ontológicas, né, e que o entendimento do intercâmbio desses dois pensamentos é o grosso da história da filosofia. Continuando, ele vai dizer que a associação da filosofia com a linguagem, com a língua, né, é mais profunda do que geralmente se pensa. A filosofia hoje, né, e por muito tempo, é conhecida primeiramente através dos trabalhos escritos em prosa, né, diferente dos trabalhos escritos em verso, por exemplo, na linguagem poética, né? E assim tem sido por muito tempo, tá? Mas, no início, a filosofia e a poesia estavam intimamente ligadas, né? Então, eles citam o exemplo de Ferécides de Círios, né, que é dito ser o primeiro a escrever em prosa. E ele vai dizer que os historiadores, né, que estudam esse período inicial da filosofia grega, né, eles percebem a seguinte comparação, né? E do mesmo modo que a ciência, no início, né, foi uma forma, né, de filosofia, né, que lutava para se libertar daquilo que era inverificável empiricamente, daquilo que era especulativo apenas, daquilo que era geral, né?
Do mesmo modo, a filosofia no início foi uma forma de poesia, tá? Que lutou para se libertar da mitologia, do animismo e da metáfora como tal. Isso vai ao encontro, conforma-se com aquilo que Aristóteles dizia no trabalho de Ferécides, que era um trabalho que pertencia a uma dimensão intermediária, transitória, né? Ou seja, ele não usava a linguagem mítica completamente. Então, Dilly vai concordar com uma afirmação de West de que não pode ser um puro acaso que os 3 livros de prosa mais antigos que sobreviveram, de Ferécides, Anaximandro e Anaxímenes, eram exposições da origem e da natureza do mundo. Então, o pensamento filosófico está ligado com uma expressão em prosa. Agora, a transição do discurso poético para o discurso em prosa não acontece da noite para o dia. Né? Porém, é quase que senso comum que a linguagem em prosa é mais adequada à exposição doutrinal, talvez, da filosofia. Então, o Dilly vai citar agora uma frase de Simons, que ele vai começar dizendo que uma busca, né, por um rigor maior do pensamento foi um elemento instrumental, né, para o desenvolvimento de um novo veículo de linguagem. Então, chegou-se o tempo, né, para a separação da poesia, para a criação de um estilo em prosa que corresponderia com a acuidade à necessidade lógica do pensamento exato. E aí esse Simons vai citar o exemplo do Heráclito de Éfeso, que, segundo ele, foi o primeiro que atingiu um sucesso notável nesta nova e difícil arte. Né? E esse esforço que ele fez com que ele recebesse um título que, traduzido, é o obscuro. Né? Por quê? Porque causou essa nova linguagem, né, de ciência, tentando expressar aí, né, tentando atingir uma expressão exata, né, do rigor no pensamento, parecia estranha, né, para aquelas mentes acostumadas até então com a linguagem em verso, com a linguagem em metro. Então é algo que é óbvio que a gente esqueceu, que para a gente já está acostumado com isso, mas para aquela época inicial, isso devia ser realmente algo muito espantoso, estranho. Né? Mas é claro que essa transição não ocorre da noite para o dia. E muitos filósofos ainda continuavam, né, intermediário entre uma e outra. O próprio Platão é assim, né? Agora, o Dilly vai se questionar por que a filosofia, no início, né, embora buscando, né, essa expressão com rigor, por que no início ela mantinha uma linguagem poética, né? De algum modo mantinha, como o próprio Platão, por exemplo, né? Mantém sempre uma dimensão poética. Então, Dilly vai dizer que esse assunto está ligado com a natureza humana, né? A natureza também da experiência humana. Então, todos os
animais vivem numa espécie de sociedade, né? E todos esses animais sociais se comportam num contexto de organização e hierarquia. Mas apenas o animal humano, né, transforma a sua organização social numa civilização. Né? E apenas no contexto dessa sociedade transformada numa civilização é que a filosofia aparece. Né? E nessa transformação, a linguagem assume um papel central, né? Um papel que exige que nós compreendemos, prestemos atenção, né? Pois esse papel vai sugerir uma resposta, né, à questão do porquê a expressão poética foi no início a forma filosófica. Se você pega, por exemplo, Parmênides, né, que tem um poema, né, belíssimo poema do Parmênides. Então, por que que no início a filosofia assume essa forma poética? Então, ele vai dizer que está ligada ao papel que a linguagem tem, né, na ação humana, na criação do mundo humano, na constituição do mundo humano. E aí ele vai dizer uma frase que é espetacular. A realidade não foi simplesmente descoberta, podemos dizer. Ela foi celebrada. Então, o papel inicial dos filósofos de compreender a realidade, de buscar o porquê, a essência da realidade, essa realidade não foi no início simplesmente descoberta, ela foi celebrada. Essa frase eu gosto muito. Então, ele vai, para explicar melhor isso, ele vai exigir que se faça uma diferença entre a linguagem, que é uma atividade específica da espécie humana, e a comunicação, que é um fenômeno universal, né, da natureza, entre todos os tipos de indivíduos, vivos e não vivos, plantas e animais, humanos e não humanos. Então ele vai diferenciar a linguagem da comunicação. E ele vai dizer que, na visão comum, no senso comum, elas se confundem. Então, por exemplo, porque animais usam um som para se comunicar, a gente acha que é uma linguagem, mas não é. É uma comunicação, mas não é uma linguagem ali. O fenômeno da linguagem aparece muito tarde no desenvolvimento do universo, mas bem no início do desenvolvimento da espécie humana. A linguagem, estritamente falando, está identificada com um certo modo de modelar o mundo na cognição. Para ver qual é a diferença, o que é diferente no modo, para ver o que é diferente no modo humano deste modelar, nós temos que entender primeiro que cada animal formula seu próprio modelo do mundo, de acordo com a sua própria constituição biológica e interesses. Cada organismo surge dentro e depende de um ambiente físico ao longo de sua vida, da duração da sua vida. Então, dependendo, né, dos canais da sensação, sentidos, dos órgãos de consciência, da consciência, os órgãos que esses animais são dotados, né? Cada organismo torna-se consciente de certos aspectos do entorno físico, mas não de outros, né? Conforme os seus órgãos do sentido, a sua estrutura biológica. Né? Então ele diz, o organismo é como um receptor de rádio, né,
que, ligado, capta certos sinais do ambiente, mas não capta outros, né? E, ainda dependendo da sua constituição biológica, cada organismo vai reagir diferentemente aos sinais que ele capta. Então, alguns desses sinais ele vai reagir de modo positivo, a outros de modo negativo e a outros de modo neutro, indiferente. Então, um leão e uma ovelha, né? O leão vai observar a ovelha de uma determinada maneira e vai reagir a ela de uma determinada maneira, e a ovelha vai reagir ao leão de uma determinada maneira. Então, qual é o ponto que eu diria que é mostrar? É que o entorno físico, o ambiente físico, é uma coisa. O mundo de que um organismo particular está consciente é algo diferente desse mundo físico. Não absolutamente diferente, mas diferente, né? Então, o mundo físico da ovelha e do leão é o mesmo. Mas o mundo apropriado pela ovelha e apropriado pelo leão é diferente. Então, o primeiro, que é igual para todos eles, seria um mundo subjetivo ou físico, né? Ou seja, o mundo das coisas que existem, sejam elas tornadas em conhecimento ou não, sejam elas conhecidas ou não, né? Sejam elas aprendidas por uma consciência ou não, elas têm uma existência real, física, né? Objetiva. E o outro mundo, o mundo interior, vamos dizer assim, é o mundo que o Diri vai chamar de mundo objetivo. Então nós temos o mundo subjetivo e o mundo objetivo, né? O mundo objetivo é o mundo apreendido por uma consciência, tá? Então, o mundo da consciência inclui, obviamente, apenas uma pequena parte do ambiente físico, tá? Ainda mais, o mundo da consciência é organizado diferentemente do entorno físico. A seletividade e a rede de relações específicas de uma espécie, né, de acordo com tal, um organismo se torna consciente do seu ambiente, é chamado Umwelt. Então, Umwelt, portanto, é uma expressão técnica que significa esse mundo objetivo, esse mundo apreendido, né? Estruturado numa consciência. Então ele diz, no mundo objetivo de uma borboleta, morcegos é algo que deve ser evitado. No mundo objetivo de um morcego, borboletas é algo que eles devem procurar. Cada tipo de organismo cognitivo, podemos dizer, tem, por assim dizer, sua própria psicologia, né? Seu próprio modo de ver o mundo. Enquanto o mundo mesmo, o entorno físico, né? E física ele não está usando aqui no sentido da física, né? O mundo da física. É físico no sentido de subjetivo, e não subjetivo no sentido de que é psicológico. Aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Subjetivo quer dizer que ele tem uma existência em si dele própria, separada, independente de uma consciência, né? Esse é o mundo físico subjetivo. O mundo aprendido por uma consciência, e portanto agora dependente de uma consciência, né, é o mundo objetivo. Então, enquanto o mundo próprio mundo, o entorno físico é algo mais do que aquilo que está visto, né?
e tem uma organização diferente da organização que ele adquire quando visto. O mundo, enquanto conhecido ou visto, é um mundo objetivo, específico de uma espécie em cada caso. Então, é isso que objetivo significa, aquilo que existe como conhecido. As coisas no entorno, no ambiente, podem ou não podem existir como conhecidas. Podem ser conhecidas ou não, certo? Quando são conhecidas, elas então são objetos e coisas. Então aqui Diri vai fazer a distinção entre objeto e coisa. Então objeto é aquilo que é aprendido por uma consciência, aquilo que está para uma consciência. E coisa é aquilo que tem uma existência independente da consciência. Então, uma coisa pode ser um objeto ou não. Né? Ele está distinguindo entre objeto e coisa. Uma coisa torna-se um objeto quando ela é conhecida. Né? Então, pode existir uma coisa sem ser conhecida e pode existir um objeto sem ser uma coisa. Então, um objeto que é uma pura criação, né, da mente, ele, por exemplo, um ser imaginário, né, um ser mitológico, ele tem uma existência objetiva no sentido de que ele tem uma existência mental. Né? Ele é conhecido, mas ele não existe como coisa, ele não tem uma estrutura independente da mente. Um unicórnio não é uma coisa, é um objeto, né, nesses termos que ele está usando. Né? Um unicórnio é um objeto, mas não é uma coisa. A psicologia, ou os estados interiores, tanto cognitivos quanto afetivos, tá? Com base no qual um organismo individual se relaciona, né, a um ambiente físico ou a um entorno físico, ao constituir o seu mundo objetivo particular ou seu Umwelt, essa psicologia, esse estado interior é chamado Innenwelt. O Innenwelt é um tipo de mapa cognitivo com base no qual o organismo se orienta para o seu entorno. O Innenwelt, portanto, é subjetivo no sentido de que todas as características físicas, né, das coisas são subjetivas, ou seja, elas elas existem dentro, né, de alguma entidade distinta dentro do mundo das coisas físicas. O Innenwelt é parte do que identifica, daquilo que identifica este ou aquele organismo como distintos, né, dentro do seu entorno e da sua espécie. Mas isso ainda não é o principal ponto sobre o Innenwelt. Os estados psicológicos subjetivos que constituem o Innenwelt assim, realiza isso que o Innenwelt realiza, né? Não apenas à medida em que pertencem a um sujeito, né, que eles ajudam a identificar, mas também enquanto eles propiciam, né, fazem com que ocorram relações que ligam aquele sujeito individual com outro que ele mesmo. Né?
em particular, ligam esse indivíduo com o seu entorno físico objetificado. Agora, essas relações que tomam como base e que surgem ou provêm, né, dos estados psicológicos como estados subjetivos, essas relações não são elas mesmas subjetivas. Essas relações, então, fundadas e surgindo, provindo dos estados psicológicos quanto estados subjetivos, essas relações não são elas mesmas subjetivas. Porque se elas fossem, se as relações fossem subjetivas, elas não seriam relações. Se elas fossem subjetivas, não seriam links entre o indivíduo e o entorno, mas características que separam e que separariam e identificariam o indivíduo do seu ambiente e dentro do seu ambiente. Então, as relações que surgem, elas são, em resumo, elas estão acima dos estados psicológicos. As relações dependem dos estados subjetivos. Não existem separadas do indivíduo. Mas as relações não existem no indivíduo também. Elas dependem, mas elas existem para além do indivíduo. Se não fosse assim, não existiriam relações. Né? Elas existem entre o indivíduo e aquilo que o indivíduo de que o indivíduo está consciente. E o que quer que seja aquilo que o indivíduo está consciente, de que o indivíduo está consciente, existe como um término dessa relação. O termo dessa relação. Então, o John Dewey vai dizer que uma relação, minimamente, envolve 3 fatores. Aquilo que é a base, que é o fundamento da relação, esses estados interiores, né? A própria relação e aquilo que é o término da relação, né? Aquilo de que o sujeito está consciente. Então, em termos desses 3 fatores que a gente acabou de ver, o Innenwelt é o primeiro fator que dá surgimento ao segundo, enquanto Umwelt é o terceiro fator, como o término do segundo. Esse segundo fator, ou seja, as próprias relações, ou a rede de relações, é o que constitui o mundo objetivo. Enquanto distinto, em princípio, tanto da subjetividade daquele que possui o Innenwelt e da subjetividade das coisas, né, do ambiente físico, na medida em que elas existem separadas da rede particular de objetos conhecidos por este ou aquele organismo. Então, a relação existe acima da subjetividade do sujeito que conhece e da subjetividade do objeto conhecido. Uma imagem, uma ilustração nos ajudaria a compreender esse ponto. Primeira vez que você visita uma nova cidade, você se perde facilmente. Você não tem ideia de onde você está.
gradualmente, aos poucos, observando vários pontos de referência, o entorno começa a ter uma certa familiaridade. O que começou como objetos, gradualmente se transforma em sinais, né? E por isso você começa a conhecer onde você está. Esses objetos se transformaram em sinais. E, conforme você se acostuma com isso, em pouco tempo você vai encontrar o seu caminho nesse novo lugar, sem nem mesmo ter que pensar sobre isso. Então, o que você fez nesse processo foi construir um Innenwelt que organiza os lugares relevantes, né, desse entorno físico num Umwelt familiar. Os componentes cognitivos de um Innenwelt são chamados ideias, né? E os componentes emotivos e afetivos desse Innenwelt são chamados sentimentos, né? Os componentes conhecidos, aprendidos de um Umwelt são chamados objetos. Objetos significados, como o Dini vai mostrar ao longo mostraria, né, ao longo desse seu livro, Forks of Understanding. Essas observações, elas valem para todos os animais, incluindo a espécie humana. Cada animal depende, então, dos seus canais de cognição, dos seus sentidos, né? E, portanto, vive num Umwelt mais ou menos rico, mais ou menos inclusivo, né, de vários aspectos do entorno físico. O processo cognitivo é duplo. Primeiro, nós temos os canais diretos, né, os canais cognitivos, canais da cognição, esses primeiros canais diretos, através do qual as características físicas do ambiente são objetificadas, e esses primeiros canais são chamados de sentidos externos. Então, são 5 sentidos. Tá? Os sentidos externos são seletivos, mas não interpretativos. Quando falamos de sensação, estamos falando, primeiramente, em termos daquelas características do ambiente que são conhecidas pelo sentido externo. Então, Dini vai agora distinguir sensação de percepção, né? E o fundamento jaz aqui. Não há ainda uma dimensão interpretativa desses sentidos. Então, essa é a primeira dimensão desses sentidos externos, né? E aí, adicionando-se a esses sentidos externos, então, essas características, essas qualidades do ambiente aprendidas pelo sentido externo, elas são organizadas na consciência. Aqui começa a entrar a dimensão interpretativa, né? E aqui entra os sentidos internos. E essa organização acrescentada, né, pela cognição a essas sensações aprendidas pelo sentido externo é o que é chamada de percepção. Então, a percepção está ligada com a organização, né, de certo modo uma interpretação desses sentidos externos por meio dos sentidos internos.
Então, em resumo, a percepção interpreta o que a sensação apresenta. A percepção une as sensações juntas, né, para formar os objetos da experiência. E o que esses objetos são dentro da experiência, portanto, não é exatamente o mesmo quando apreendidas pelos sentidos, né? Quando elas fisicamente agem sobre o organismo cognitivo, né? E, portanto, ativando os poderes dos sentidos desse organismo. Então, quando elas são, esse objeto é interpretado, tornado presentes na percepção, eles não são exatamente a mesma coisa quando apresentados pelos sentidos no primeiro momento. Então, aqui nós temos a antropologia tradicional, né, que foi aperfeiçoada por um conhecimento científico, da psicologia científica, mas que, em hipótese alguma, desmentiu ou mudou absolutamente isso. Essa psicologia, antropologia tradicional, continua válida. Então, nós temos os sentidos externos, né, que correspondem aos 5 sentidos, e nós temos os sentidos internos. Então, nós temos um sentido comum que unifica esses objetos, esses objetos dos sentidos, essas apreensões dos sentidos, que até então são individuais. O ouvido só ouve, a visão só vê, etc. Então, quem une no primeiro momento é o sentido comum, que é um sentido interno, a memória, a imaginação, a estimativa. Então, a estimativa é aquilo que exatamente estima, avalia, né, os objetos percebidos. Se um determinado objeto deve ser buscado, deve ser evitado, etc. Isso é parte do poder estimativo, né, dos animais. Então, quando fala-se de percepção, está falando, então, desse modo como as sensações são incorporadas dentro dessa experiência de objetos. Então, através desse processo, o Innenwelt e o Umwelt se desenvolvem como estruturas correlativas, super ou supraordenadas e independentes, relativamente independentes do entorno físico como tal. Então, o Innenwelt é subjetivo, mas o Umwelt é objetivo. O Innenwelt é privado, mas o Umwelt é público. Então, por exemplo, 2 pessoas têm 2 ideias, certo? Elas não têm materialmente, vamos dizer assim, a mesma ideia, porque elas estão separadas. Então, 2 pessoas têm 2 ideias. Mas essas ideias, enquanto realidades psicológicas do Innenwelt, certo? São, então, o fundamento, a base para uma relação com um objeto. Então, enquanto cada pessoa pode ter a sua própria ideia, né, particular, privada, aquilo de que a ideia é, certo? O objeto, aquilo a que a ideia se refere, pode ser o mesmo. Então, a ideia materialmente é distinta a cada pessoa, mas o objeto, aquilo que ela se refere, pode ser o mesmo. E
Também, né, esse objeto sendo o mesmo, ainda assim, essas pessoas podem reagir de modo diferente a esse mesmo objeto. Então, o Innenwelt dá surgimento, sustenta o Umwelt, e cada Umwelt, por sua vez, dá surgimento a um número indefinido de possibilidades para comunicação, né, e também para a não comunicação, desentendimento. E ele vai dizer que ele colocou essa palavra desentendimento entre aspas, porque aqui vai marcar, né, a distinção desse Umwelt especificamente humano, que é o Lebenswelt, um Lebenswelt linguístico, que ele vai chamar. Porque o animal humano é o único animal que se torna consciente da diferença entre objetos e coisas. Para os animais, na visão deles, os objetos e coisas se identificam. O homem não, ele consegue questionar a diferença entre aquilo que ele compreende e aquilo que o objeto é em si. Então, o animal humano é o único animal que se torna consciente da diferença entre objetos e coisas em termos da diferença entre aquilo que está relacionado com aquilo que um organismo conhece e aquilo que está separado, que existe independente desse organismo. Então, o ser humano é aquele que conhece a diferença entre objeto e coisa. Um outro modo de colocar essa distinção é que o animal humano é o único animal que é capaz de distinguir entre relações como tais, que não são percebidas diretamente. As relações, podemos dizer, são, entre aspas, invisíveis, e as coisas relacionadas, que é o que os objetos são, né? São os objetos. Essa capacidade é o que a gente quer dizer quando a gente diz entendimento, né? É a capacidade de perceber a diferença entre essas duas coisas. Tal capacidade é a origem de tudo que é distintamente humano, tá? Só que a linguagem, que é a característica humana, ela então anda junto com o entendimento. Então, a linguagem é a habilidade de reorganizar o Innenwelt de modos tais que não estão presos à constituição biológica do organismo humano. Porque a sensação e a percepção estão presas, amarradas na estrutura biológica. O sentido, seja ele o sentido interno ou o sentido externo, não tem a possibilidade de se tornar consciente de algo que não esteja proporcionado ou determinado biologicamente. Então, por exemplo, o olho ele só pode perceber aquilo que a estrutura do olho permite, né? Há graus, uns animais percebem mais luzes do que outros, né, cores do que outros, mas tudo restrito a essa limitação biológica, né? E com essa capacidade, nós conseguimos então, essa capacidade do entendimento, nós conseguimos sair da limitação dessa estrutura biológica e considerar, por exemplo, se determinados objetos são tais como a gente percebe ou não, se existem objetos que não são sensíveis, por exemplo, a existência de deuses ou anjos, né, que não têm um corpo material que
possa ser percebido ou sentido. Então, nós transcendemos, vamos dizer, a limitação da estrutura biológica através desse poder da linguagem. Então, a linguagem é essa possibilidade de considerar as coisas conforme relações que não estão sustentadas na nossa constituição biológica, essa própria constituição biológica. Então, o mundo objetivo dos seres humanos, o Umwelt humano, Lebenswelt, é único entre todos os Umwelts dos outros animais, porque ele é singularmente maleável, né? Transcende a biologia. E ele diz que o mundo objetivo humano é como um brinquedo Tinkertoy. Brinquedo Tinkertoy é um tipo de brinquedo que você vai montando várias possíveis construções com aquelas pecinhas, né? Então, esse mundo humano, ele é maleável e de modo que ele pode ser desmembrado e remontado de várias maneiras, vários modos, como você queira, né? Então, por exemplo, a sociedade humana não é apenas hierárquica, como as sociedades dos outros animais. Esta hierarquia é também civil, no sentido de que pode ser incorporada, né, em padrões diferentes de governos, aceitos, concordados pelos membros dessa sociedade. E esses padrões podem ser mudados futuramente. Então, embora outras sociedades animais engajem-se em conflitos, esses conflitos não resultam em constituições e tratados. Isso só na sociedade humana. E essa particularidade do mundo humano, muitas pessoas deram vários nomes a esse mundo humano, como, por exemplo, Edmund Husserl, Lebenswelt, o mundo da vida, que é diferente o Diri apropria-se do termo do Edmund Husserl, mas eles são usados são termos análogos, no mínimo análogo, ou até equívocos, né? Mas até agora podemos dizer que eles são análogos, né? Então vem daí, né? O Diri usa esse termo Lebenswelt, ele se apropria desse termo do Edmund Husserl, mas a gente tem que ter consciência de que são abordagens diferentes. Então, cada Umwelt, enquanto constituído simplesmente pela percepção, é em princípio finito e fechado, né? Mas o Umwelt humano, enquanto modificado pelo entendimento, ele é finito apenas de fato, de fato. Em princípio, esse Umwelt, ele é aberto para o infinito. Então, por isso que Protágoras, quando diz que o homem é a medida de todas as coisas, ele não compreendeu bem essa distinção, né? Porque o ser humano tem a capacidade de compreender exatamente aquilo, a diferença entre objeto e coisa, e, portanto, ter uma compreensão objetiva, né? Que não é somente a medida, né? Então, compreendendo esse mundo humano, esse Lebenswelt, tal como se coloca aqui na semiologia do John Dewey, a gente pode superar essa limitação sofista, essa negação sofista do conhecimento, né? O homem como a medida de todas as coisas, e que está presente profundamente na modernidade, né? O pensamento moderno. Continuando, se afirmamos que as espécies biológicas surgem por um processo de evolução, que Dewey afirma e defende o evolucionismo, né? Mais fundado também na visão do Peirce, do evolucionismo, não no evolucionismo materialista, puramente materialista, né?
Se afirmamos que as espécies biológicas surgem por um processo de evolução, através do qual novidades são incorporadas no ambiente como características subsequentemente regulares, teríamos de dizer que o entendimento humano ou a linguagem, a estrutura Tinkertoy, do brinquedo Tinkertoy, estrutura Tinkertoy única ao inenvelto humano, enquanto subjacente ao Umwelt humano ou o Lebenswelt. Então, essa linguagem humana, esse entendimento, se nós afirmamos a evolução, né, então essa linguagem é uma adaptação constitutiva de nossa forma de vida. Mas, quando algum novo arranjo de apreensão é externalizado ou codificado, então, de modo a ser comunicável para outros, nós temos um caso, então, não de adaptação, mas do que veio a ser chamado na biologia exaptação, né? A aplicação de adaptações evolucionárias a novos fins, além, né, a fins além daqueles que dos quais as adaptações surgiram originalmente, né? Então elas assumem novos fins, né? para além daquilo que inicialmente elas surgiram. Então, a linguagem surgiu como um novo modo de ver ou olhar o mundo. E comunicada a outros, a linguagem, então, ela sofre essa exaptação para comunicar, para comunicação. Em nossa espécie, um dos modos nos quais a comunicação mais prontamente surge é através do uso dos sons vocais, da fala, né? Então, o uso dos sons para comunicar, entretanto, não é a raiz da linguagem. De fato, o uso dos sons para comunicar é inteiramente extrínseco à natureza da linguagem. Muitos animais que não têm uma capacidade linguística têm uma ampla capacidade vocal, voltando à distinção entre linguagem e comunicação. A fala, ele está falando, aqui é o que ele usa, né? Ele usa fala mesmo, speech, né? Mas seria a voz, né? A voz, o som, né, é comum no mundo biológico. A exaptação, aquele processo de exaptação da linguagem na fala é que não é comum. Então, a fala, quando ela se torna, ela é usada pela linguagem, aí é que não é comum. Aí é uma exaptação biológica própria, específica do ser humano. E é uma das formas de incorporamento, né, que a linguagem pode tomar. Então, a linguagem, ela pode também ser exaptada, sofrer a exaptação na forma de escrita ou de gesto. E, em termos de uma dada comunicação, qualquer um desses, né, a voz que ele usa fala, mas a voz, a escrita e o gesto podem ser equivalentes.
Do ponto de vista do comportamento externo, nem sempre é possível dizer quando um dado comportamento, um determinado comportamento está enraizado no entendimento humano e quando está simplesmente enraizado na percepção. Né? Ferramentas, por exemplo, são as ferramentas são um incorporamento, né, de relações, adaptando uma estrutura material para um propósito. Seres humanos preeminentemente faziam ferramentas, mas os outros animais também fazem ferramentas. Né? Por exemplo, os pássaros constroem seus ninhos, assim como os seres humanos constroem suas casas. Mas o comportamento linguístico vai além do incorporamento de relações em estruturas materiais para expressar relações, enquanto significando possibilidades que excedem a percepção, transcendem, vão além da percepção e da sensação. Possibilidades que não podem, como tais, de nenhuma maneira serem percebidas diretamente pelos sentidos. Então, qualquer animal social, né, pode perceber um domínio ou uma subordinação, mas apenas o animal linguístico, o homem, pode expressar essas relações de uma forma constitucional ou restringir essa percepção, né, de dominação e subordinação, pode restringi-las a um código de lei. Né? A linguagem, então, media a transformação da organização social numa relação ou em relações culturais e, através da cultura, no desenvolvimento da civilização. Civilização, então, enquanto uma ordem social, promovendo uma criação cultural, pode apenas ocorrer numa sociedade de animais linguísticos. Então, ele vai dizer que um famoso aforismo de Wittgenstein, de que se um leão pudesse falar, nós não poderíamos entendê-lo, ele diz que é errado, porque nessa frase Wittgenstein confunde a língua com a fala, que ele já distinguiu, e também há uma incompreensão da natureza da linguagem enquanto exaptada, né, incorporada na fala. Então, Wittgenstein confunde essas duas distinções que Dilthey apresentou. A linguagem livra o indivíduo e o grupo de uma organização amarrada a uma herança biológica e abre caminho para possíveis mundos alternativos, distintos do que estão experienciados no aqui e agora. E Dilthey vai dizer que essas possibilidades são ilustradas nas diversas civilizações da Suméria, do Egito, da Babilônia, da Assíria, da Pérsia, da Índia, da China, que surgiram aproximadamente 6.000 anos atrás. Né? E todas fundadas numa explosão, né, vamos dizer, semiótica, da linguagem. Né? Esse período, por exemplo, dos Vedas, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, né? Foi um período ativo da civilização humana, profundamente ativo, né, da civilização humana. Em comparação com essas mais antigas, a civilização grega, ela é, de certo modo,
um pouco tardia. Então, a civilização grega, comparada a essas outras, ela foi relativamente tardia, né? E ele vai dizer que, em muitos aspectos, a Grécia herdou mais que iniciou, né? Então, quando a gente diz que a filosofia ocidental surgiu na Grécia, a gente também tem que levar em conta a herança que a Grécia herdou, né, das civilizações anteriores a ela ou ao seu redor, ali, mais ou menos na mesma época, né? Foi essa herança que eles receberam, né, por exemplo, do Egito, né, da Babilônia, que foi aí o solo, né, um dos solos, um dos fundamentos para o surgimento desse pensamento, dessa nova linguagem, né, da filosofia. Então foi através dos gregos, antigos gregos, que a humanidade se tornou consciente da diferença entre Umwelt e Lebenswelt. Claro que não nesses termos, mas naquilo que esses termos, no conceito, né, desses termos. E a lição, essa lição ainda precisa ser aprendida, né? Pois o que a filosofia provou ser, acima de tudo, é uma influência ativa dentro do Umwelt humano para tornar seus habitantes conscientes da abertura, em princípio, que distingue a investigação humana dos hábitos sociais dos animais, limitados a interpretações perceptuais e dos diferentes métodos de investigação necessários para resolver, solucionar diferentes tipos de questões. Essa é, vamos dizer, o legado específico da filosofia grega. O Umwelt humano, enquanto aberto em princípio ao infinito através da linguagem, mesmo assim tende na sociedade, como qualquer Umwelt animal, a se fechar em si mesmo e achar que o seu caminho é apenas o seu caminho, achar que não há outras possibilidades de caminhos. Então, despertar e manter vivo na comunidade humana a diferença entre um Umwelt animal e o Lebenswelt, o Umwelt humano, fazendo perceber as possibilidades do entendimento humano, forjando, né, ao longo dos séculos uma comunidade de questionadores comprometidos com atingir a verdade aos poucos e sempre, né? E sempre e cada vez mais integralmente, né? Mostrou-se ser então, né, o perfil da filosofia, a missão da filosofia, a sua tarefa. Isso é o que a filosofia faz. Filosofia, podemos dizer, emerge dentro da civilização, como um aspecto ou parte da civilização, através do qual o entendimento se confronta com a experiência do outro enquanto outro. Enquanto o indivíduo confronta-se com a experiência da irreducibilidade do mundo objetivo a
minha experiência dele. É por isso que a noção de realidade, ela quer dizer aquilo que é anterior e independente do pensamento e da ação humanos. No Umwelt animal, não há diferença entre objetos e coisas, entre sensações e percepções. E despertar, então, para essa diferença, né, entre o objeto, entre o objetivo, o mundo objetivo e o mundo físico, né, é descobrir o outro nos outros, né? Ou seja, neste ser enquanto irreduzível à minha experiência, quer dizer, separado, distinto da minha experiência, daquilo que eu conheço daquele objeto, da distinção entre objeto e coisa. Ao mesmo tempo, apenas através do objetivo, o ambiente físico é encontrado, certo? Por meio do mundo objetivo, eu encontro o mundo físico. Né? Esse mundo físico, essa ordem de coisas que o filósofo Charles Peirce chamou de secundness, secundidade. Né? E ele diz, não é de se surpreender, não é de se maravilhar, que os primeiros filósofos, despertando do sonho de uma vida puramente animal e da imaginação, né, e vida puramente animal, então não é de se surpreender que esses primeiros filósofos, despertando então desse sonho animal, né, perceberam-se forçados a usar a poesia, tentando manter-se despertos, acordados desse sonho, né? Pois a descoberta da realidade, enquanto separada, independente da nossa experiência dela, né, é forçosamente, em muitos aspectos, um rude despertar, um despertar rude. Como o filósofo Jacques Maritain bem notou, o ser humano tem muitos sonhos. A filosofia tem de sempre tentar não se tornar uma dessas outras sonolências. A filosofia tem de deixar de ser uma dessas sonolências do homem.